O que não pode faltar no contrato de prestação de serviços de arquitetos e engenheiros? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui você aprende muito sobre o mercado imobiliário. Sou Cássia Azevedo Clésio, advogada especializada no mercado imobiliário. Muitas das vezes, no início do momento da contratação, o arquiteto ou engenheiro fica com essa dificuldade de organizar os contratos. Muitas vezes nem existe contrato. E essa é uma grande falha. Nas oficinas de contratos que eu dou para arquitetos e engenheiros por todo o Brasil, onde eu já palestrei em Bahia, Minas e Rio de Janeiro, falava justamente sobre esses pontos necessários na organização de um contrato. Porque muitas das vezes arquitetos e engenheiros acabam copiando contratos de colegas de Google e não necessariamente traz os detalhes que são necessários para a sua prática. O grande ponto é entender que um contrato de prestação de serviço possui várias etapas. O primeiro ponto importante é a qualificação. Então, nós temos partes envolvidas ali. Nós precisamos ter esses dados completos: nome, e-mail, telefone, endereço, a parte também da identidade e outros dados que sejam necessários constar ali na parte da qualificação. A segunda parte do contrato é o objeto. E aqui que é o grande ponto importante, porque precisa constar todos os detalhes de prazos e obrigações de todos os envolvidos. Muitas das vezes o arquiteto possui prazos específicos para seguir, tão quanto o engenheiro, tão quanto as validações do cliente no decorrer do projeto, para que consiga ter as alterações, acompanhamentos e as aceitações sobre as partes específicas do projeto. Isso aqui precisa estar bem descrita, para que todo mundo consiga entender onde que é esse projeto, qual é o prazo, qual é esse imóvel, quais são os detalhes de obrigações, o que o contratante precisa fazer, que é o cliente, o que o contratado, que é o engenheiro arquiteto, precisa fazer sobre obrigações. Por isso que essa segunda parte do contrato é tão importante e muitas das vezes há falhas. Uma dica importante que eu dou aqui é fazer uma linha do tempo. Essa linha do tempo, desde a contratação até o término da obra, ao término do projeto, consegue detalhar e descrever todas as etapas. E aqui você consegue trazer os prazos que são necessários, os valores que precisam ser pagos, por exemplo. A terceira parte do contrato importante é justamente pensar os problemas que podem vir a acontecer, tanto em relação ao contratante quanto ao contratado. Ou seja, tanto quanto a prestação de serviços do engenheiro do arquiteto, tão quanto também a parte do cliente. E aqui é justamente o cenário que muitas das pessoas não colocam, porque imaginam só o cenário positivo, das obrigações, de tudo dando certo. Então é muito importante pensar em prazos e multas para os problemas que podem vir a acontecer. Então, dando um exemplo prático, se existe um prazo para o cliente responder, será que ele tem algum tipo de sanção sobre isso? Alguma multa? Será que, se a pessoa falhar o serviço, existe alguma forma do cliente ser ressarcido? Então a gente precisa pensar essas formas, tão quanto também as situações que podem vir a acontecer da falta de pagamento, falta efetiva de organização de datas, de cronogramas que deveriam ser pré-definidos e não foram. Então isso tudo precisa ser pensado. Então, para a arquitetura é principalmente em relação aos projetos. Quais são os projetos efetivos? É qual tipo de serviço? É o de interiores? É de acompanhamento? É de gerenciamento? Quais são os prazos? Quais são os valores efetivos? Se acontecer de um fornecedor ter uma falha, será que é responsabilidade do arquiteto ou não? Isso precisa estar descrito ali efetivamente no contrato para deixar claro para o cliente. O mesmo vale para o momento da engenharia. Aquele momento de empreiteira, de execução de obra, demonstrar para o cliente cada etapa do cronograma, quais são os pagamentos necessários, isso tudo precisa estar descrito. Então, quantos problemas? Então, dando um outro exemplo para a questão de obra, muitas das vezes pode ter falha e problemas em relação à entrega de materiais, por conta do próprio mercado não ter, ou até mesmo a questão da previsão do tempo. Isso pode afetar o cronograma de obras. Por que não incluir uma cláusula no contrato descrevendo essa situação? Porque aí já deixa claro para o cliente sobre essa questão da responsabilidade. A última parte do contrato, muito importante, é como resolver os problemas. Porque a gente já trouxe aqui o ponto maravilhoso das partes
do objeto, dos detalhes que podem vir a acontecer em relação à contratação, os problemas também, mas como resolver? Hoje nós temos cláusulas importantes que podem ser colocadas ali, principalmente para resolver de forma amigável com a sua primeira tentativa. Então nós podemos colocar, por exemplo, uma cláusula de notificação extrajudicial e mediação, que são cláusulas complementares justamente para fazer com que as partes conversem antes de entrar com uma ação judicial, que é a cláusula famosa do foro, que é falando a competência de onde que acontece essa parte efetiva da discussão judicial, se for necessária. Então essas partes se complementam dentro do contrato e são essenciais. Nós temos também cláusulas específicas. Para os arquitetos, a cláusula de autoria, por exemplo, é muito importante. Aqui, o arquiteto possui direitos autorais em relação ao projeto dele. Então ele precisa ser notificado se esse projeto for executado ou alterado. Ele tem esse direito efetivo na legislação. E muitas das vezes falta essa cláusula no contrato para deixar isso claro para o cliente, ou até mesmo para o arquiteto ou engenheiro que for executar esse projeto. Então, são cláusulas específicas necessárias ali que ajudam a organização do contrato, que são importantes. Então, nesse momento, o contrato é fundamental desde o início, porque quando as partes estão em consonância, em harmonia, isso fica tranquilo de ser negociado. São cláusulas comuns que todos ali os envolvidos terão segurança jurídica. O grande problema é quando não existe um contrato. A falta de contrato por ter uma proposta solta, documentos soltos, pode vir a acontecer a questão da responsabilidade técnica, jurídica e até criminal dessa situação que vir a acontecer. Por isso que é tão importante ter os contratos bem definidos. Uma complementação importante dos contratos é justamente os documentos de acompanhamento. Se teve um aceite, se teve uma organização do cronograma, alteração de projeto, documente, seja por e-mail, seja a parte específica, assinando um documento mesmo especificamente para que isso fique claro. O mesmo vale se você tem parceiros, tenha contratos separados, cada parceiro com seu contrato e documentação. Além disso, a parte da ART ou RRT, que é a anotação técnica específica ou registro técnico, seja do arquiteto ou do engenheiro, precisa estar muito bem detalhado, porque isso é um documento complementar ao contrato. Então, traga todos esses detalhes específicos dentro desses documentos, porque eles complementam justamente a sua atuação profissional. Se você é arquiteto ou engenheiro e quer mais orientações, conhecer mais sobre as minhas palestras ou até mesmo conteúdos focados nesse tema de contrato e gestão jurídica para os escritórios e empresas, clica aqui no meu Instagram e acompanhe cada vez mais atualizações.